mundo aqui na parte tributária domina ou sabe um pouquinho o que é holding, mas eu trouxe um professor aqui, um professor referência para esse assunto, e o Manuel depois vai falar a prática. A gente tem um pequeno problema que a gente tem 3 palestrantes, né? O primeiro, que é o Juliano, infelizmente, teve um parente que faleceu, ele não pôde comparecer. Então a gente vai fazer na seguinte escala. Eram 2 palestras, primeiro intervalo, depois a outra palestra. Então a gente vai fazer o seguinte. O professor pediu para ele dar uma estendida, a gente faz uma primeira, abrangendo o tema do Juliano também, depois eu venho para o Manuel e a gente solta o intervalo e finaliza. Mas antes de soltar o intervalo, eu sei que todo mundo vai dar com fome, eu tenho 2 brindes aqui para sortear para o pessoal antes do intervalo, tá? Então, gostaria que vocês ficassem só um tempinho mais antes de sair do intervalo, para a gente liberar esses brindes, quem quiser o brinde, obviamente, tá bom? Então, muito obrigado novamente, e esse é uma salva de palmas do professor Clóvis Dutra. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Acho que muitos aqui já tive o prazer de dar aula, foram meus alunos em faculdade. E eu venho estruturando esse tema há mais ou menos uns 20 anos, né? Bem quando começou, né? E de lá para cá houve uma evolução muito grande, né? Porque hoje, quando nós falamos em holding, nos vem a imagem de que eu estou criando uma estrutura, migrando o patrimônio da física para uma jurídica, principalmente com 2 intenções, né? Ou eu quero fazer um planejamento sucessório, né? Aonde eu vou aqui colocar os bens, o patriarca ou a matriarca coloca os bens, esses bens são integralizados na sociedade e são geradas cotas, e essas cotas são aí doadas para os filhos, muitas vezes com reserva de usufruto, né? Então nós temos num primeiro momento essa estrutura. Um segundo momento, né, que é a segundo conceito que se pretende falar de holding, que é muito assim, bastante, está sempre, né, isso cria ou não cria, né, uma proteção patrimonial, cria-se ou não cria uma blindagem, porque muitas vezes a pessoa está criando uma estrutura dessa, mas na intenção de proteger o patrimônio. Então, aí vai, né? Assim, lógico que a gente hoje tem uma estrutura já bem conceituada, que a holding, ela não vai trazer essa proteção, salvo se a gente fazer algumas operações, e olha lá a ocorrência do fato gerador dos fatos, né? O cara tem débito, não tem, enfim. Mas antes da gente entrar nesses 2 conceitos, a gente precisa saber o seguinte, né? Que a palavra holding hoje, né, que ela vem do verbo to hold, que é manter, né, controlar, que veio de grupos econômicos aonde eu tinha em uma empresa em cima e ela era detentora das ações embaixo, né? Então, a hora que eu olho um grupo econômico, eu tenho lá uma figura chamada holding, porque ela vai controlar as demais empresas aqui embaixo, que são as controladas. Esse seria o conceito ideal. O que nós temos e o que nós estamos acostumados a fazer, tanto no campo societário como no campo de, vamos falar, eu falo, né, de planejamento patrimonial, não é uma holding, é uma estrutura societária onde eu levo para dentro dessa estrutura uma quantidade de patrimônio, tá ok? Nem sempre eu vou ter uma estrutura de controlada ou não. Ah, mas por que surgiu essa questão então de holding? Por que holding ela é confundida com isso? Quem aqui já é um pouco mais aí, uma certa idade, vai saber que quando eu tinha uma holding, ela pegava os bens das controladas e colocava dentro dela.
Então, por isso que eu tenho a figura desse conceito, que aonde tem hold, eu tenho o patrimônio lá dentro. Tá ok? Bom, vamos evolui. A gente parte, então, desse conceito. A gente vai ter aí uma finalidade. Essa finalidade vai ser o planejamento sucessório ou a questão de um planejamento patrimonial. Tá? Mas, quando eu estou falando tanto da sucessão, quando eu estou falando também de fazer um planejamento patrimonial, eu também nunca vou criar uma estrutura que vai ficar mais cara tributariamente. Então eu tenho que estar muito ligado, né, nas mudanças que esse deslocamento de patrimônio vem ocorrendo, né, dentro da holding. Eu não vou criar uma estrutura que vai ficar mais cara para mim tributariamente. Então, a gente vê constantemente erros grosseiros nisso. Eu preciso conhecer societário, porque que tipo societário eu vou escolher? Eu vou colocar numa sociedade de capitais, que é uma SA, ou eu vou colocar numa sociedade de pessoas, que é uma limitada? Qual que eu vou escolher, né? Então, qual dessas estruturas seria melhor? Olha, pelos estudos que a gente tem, quando eu vou falar numa sociedade onde eu vou fazer a sucessão, e nela eu vou colocar bens da família, e lógico, eu vou não vou querer ali outra pessoa a não ser a família. Então, eu não quero também agregados. Então, quando a gente está combinando uma holding familiar com característica sucessória, e a gente o patriarca nos procura e já fala assim, olha, eu não quero criar uma estrutura que não se comunique com os genros ou nora. Então, eu não quero eles lá dentro. Então, lógico, eu já começo a pensar numa sociedade que eu vou ter um vínculo pessoal, que aí seria minha sociedade limitada. Mas eu também posso ter situações em que eu encontro, e é necessário, né, que eu tenha uma sociedade, uma SA. E essa SA, em regra, vai ser de capital fechado. Existe diferenças? Existe. Porque se eu pegar o artigo 36 da Lei das SAs, eu não posso ficar criando trava de venda de cota. Na limitada eu posso. Mas numa SA eu tenho que ter acordo de cotistas ali, que olha, se alguém quiser vender, eu tenho que comprar o sócio. Porque senão ele descaracteriza pelo 36 da SA e ele vai lá e realiza a venda. Então eu tenho que ter algo. Então eu tenho familiares aqui que estrutura com SA, e a maioria das holdings, ela vai sair numa sociedade limitada, né? A sociedade SA, ela é muito boa, ela é perfeita para trabalhar, sim, só que os custos delas, né? Eu tenho colegas que me procuram porque ele criou uma SA, né, para tentar, naquela ideia de que eu vou criar uma proteção patrimonial, eu vou colocar lá dentro os bens, e aí por CSA não vai sair os sócios, beleza? Só que ele não deixa, ele esquece de passar para o cliente os custos disso. Porque SA eu vou ter publicação, eu tenho que publicar balanço, eu vou ter que, toda alteração que eu fizer eu tenho que publicar no Diário Oficial é caro, então então eu vou ter que escolher. Qual o tipo societário mais utilizado? Sociedade limitada. Somente quando eu tenho uma característica muito de patrimonial, onde eu quero resguardar algum patrimônio, né, eu coloco uma sociedade aí, SA. Tem grupos aqui na região que, se ele for abrir um bazar, ele vai abrir no modelo de SA. Porque é uma cultura deles.
né? Às vezes nem justifica, mas eles têm essa estrutura. Mas dentro da estrutura dele é cheio de acordo de cotista. Então eu voto com o Manuel vota comigo. Então a gente está sempre ali controlando isso, tá? Então, olha, eu já estou lá saindo do conceito, né? Eu passo para a finalidade. Essa finalidade ela vai sempre ter um escopo de fazer um planejamento sucessório, ou vai fazer então o que nós chamamos de um planejamento patrimonial, mas muitos aí gostam de chamar de blindagem patrimonial, esses cursos vendidos aí pela internet, blindagem patrimonial, ou vai falar proteção patrimonial. Já falamos também do nosso sistema de tipos societários que eu tenho para estar criando ela. Então, o tipo societário mais adequado para eu estar criando uma holding familiar patrimonial, ela é uma sociedade limitada, tá? E aí a gente começa a entrar em determinadas discussões, porque quando eu falo em holding, e nós estamos trabalhando num conceito simplório, né? Eu sempre parto da conjectura, né? da ideia, ou eu faço essa ideia quando a gente está estudando uma holding, de o patrimônio saindo da física para uma jurídica. Concordam? Olha, vamos criar uma holding rural, eu tenho 3 fazendas, né? E eu quero colocar lá dentro, né? Ou eu tenho tantos apartamentos, eu quero colocar lá dentro. Mas muitas vezes a holding ela vai surgir, esse seria assim um cenário mais típico. A pessoa consulta vocês, fala assim, eu quero criar uma holding patrimonial, vocês partem do princípio que esse imóvel, né, ou esse direito, ou o que ele queira transferir para essa PJ está na física. Mas em algumas situações, o empresário chama você para ele fazer um planejamento sucessório. Chegou a hora, ele já está velho, ele quer passar o bastão, e ele não só passar o bastão do negócio da família, mas ele também quer criar uma situação de receita passiva, ele quer colocar imóveis lá, e quer já fazer a transmissão disso tudo. E aí eu começo a enxergar dificuldades. Por quê? Porque o empresário ele pode ter alguns imóveis na pessoa física dele, uma fazenda, alguns apartamentos, né, que ele queira levar para lá. Mas ele também tem bens imóveis, só que está em outro ambiente, dentro da empresa dele, e que constitui o famoso galpão, ou barracão que todos os empresários se orgulham de ter, né? E aí eu preciso levar essa estrutura imobiliária que está lá no ativo permanente da empresa para a holding também. Então a gente começa a perceber que quando eu estou falando de holding, eu não estou falando apenas assim de uma estrutura simples, de estar levando um imóvel. Eu preciso saber aonde estão esses imóveis, porque muitas vezes eu já fiz vários trabalhos aqui na região, aonde o empresário queria pegar o parque fabril dele, que seria os imóveis desse parque fabril, retirar da holding e levar isso, retirar da empresa e levar isso para onde? Para um ambiente familiar. Então eu quero pegar que a empresa não seja mais dona do imóvel, eu quero retirar ela, colocar ela num ambiente que é uma holding patrimonial, e aí essa holding patrimonial ela vai fazer locação para a empresa. Então eu tento de uma forma fazer uma segregação. Então eu deixo aqui o negócio
mas ele despido de qualquer bens imóveis. Eu começo a trazer para essa estrutura. E para a gente começar a fazer isso, a gente tem que saber um pouco de cisão parcial, nós temos que saber trabalhar com redução de capital, às vezes eu consigo retirar com distribuição de lucro, mas nem sempre eu vou conseguir fazer isso de imediato. Então é muito provável que eu chego numa indústria hoje, que tem um galpão imenso, o capital social dela vai estar 400 mil e o galpão dela está ativado por 10 milhões. E aí como que eu faço a manobra para a retirada disso? Né? Que esse seria o tema da minha palestra, né? Eu só estou entrando em conceitos para a gente entrar, porque o colega precisou faltar. Então, se a hora que eu vou fazer essa reorganização, porque muitas vezes acontece da gente iniciar um planejamento para o cara, né? Entrar dentro da empresa e o final disso tudo vai morrer numa holding. Então eu tenho que entrar, pegar a ideia dele e falar assim, eu quero fazer uma estrutura patrimonial para mim e eu já vou fazer a doação. Só que eu quero carregar todos os bens da minha empresa e da minha física. Da física, beleza, você só integraliza lá, pelo valor que está no IR. Mas você vai ter que criar uma estrutura societária para você tirar esses imóveis que estão dentro da jurídica. E aí, gente, não adianta eu levar o risco para a holding. Então, muitas vezes, não adianta eu querer criar uma estrutura sofisticada com pensamento tacanho. Eu vou fazer compra e venda, aí transfere, coloca compra e venda e deixa como está. Não, eu tenho que fazer uma operação. E essas operações, para elas serem tributariamente neutras, eu tenho que trabalhar dentro da conta de capital. Então, a cisão parcial é um elemento bom para eu trabalhar, para eu retirar esse imóvel que está lá. O que é a cisão parcial, né? Eu pegaria aquele imóvel que está ali, cindiria e verteria ele, transferia ele para uma outra empresa, para uma outra sociedade, ela migraria para lá. Só que aí eu começo a ter os primeiros problemas. A sociedade, o capital social dela é 500 mil e o prédio está por 5 milhões. Como que eu travesso isso? Porque tanta cisão ou incorporar, o que for, eu trabalho com conta de capital. Então veja, eu vou ter que conhecer essas operações para montar esse grupo. Então muitas vezes eu tenho que primeiro olhar para essa empresa, muitas vezes fazer um aumento de capital para suportar. Aí o aumento de capital eu vou fazer conforme a contabilidade me determina. Se eu posso ter ali lucros a distribuir, eu posso subir o capital dela, ou eu vou ter que dar um jeito de aumentar para eu retirar esse imóvel de lá. Tá? Então muitas vezes aqui eu vou criar assim, vai começar a ficar complicada a operação. Né? Então eu tenho que ser conhecedor de operações complexas societárias para eu conseguir transformar algo que é simples. Né? Porque assim, eu não posso fazer um contrato de compra, a hold vai comprar o barracão. Ele vai comprar e o ganho de capital que eu vou ter, que eu posso ter. Então, muitas vezes eu vou precisar fazer um planejamento societário primeiro, para depois criar essa estrutura que eu tenho. Tá? E muitas vezes, gente, essa estruturação de holding, ela vem numa situação de venda do negócio. Então, eu preciso fazer a venda do negócio, e para isso eu preciso tirar todos os imóveis e levar para o cara para uma holding, porque quem vai comprar negócio não quer comprar barracão, ele quer comprar a operação. Então, primeiro eu tenho que preparar o ambiente. Então, várias situações me levam a estruturar uma holding, várias situações. Então, esse conceito que eu tenho de levar patrimônio, principalmente imobilizado, para uma estrutura, várias
Eu tenho várias formas de se chegar a ela. Então eu tenho uma simples reorganização, né, ou uma simples sucessão, mas eu posso ter operações realmente que são complexas. Na maioria das vezes, quando eu tenho, por exemplo, a pessoa vai fazer um planejamento sucessório, ele tem alguns imóveis, né? E a gente o Edinho, ele conhece uma estrutura, aparentemente a gente imaginava ser simples. Aquilo virou uma teia de aranha que, para você, se você não ter começado lá atrás, você não entende ela. E começou na seguinte coisa: eu preciso fazer uma holding. A primeira pessoa com quem eu conversei foi em 2016, foi o Edinho, que na época era o contador da empresa. Ele me trouxe isso. E aí a gente pensava assim, nossa, como é que eu vou sair disso daqui? Montamos uma estrutura. E depois a coisa foi ficando complexa, porque a gente começou a tirar no primeiro momento, cria as holds individuais, mas como esse grupo econômico lá que ele trabalhava na época tinha 3 sócios, a gente então precisava separar. Uma estrutura vai ser para todo mundo, outra estrutura cada um com a sua individual. E aí a gente precisou desmobilizar toda essa estrutura. Então tinha assim, por exemplo, eu tive que tirar o barracão, eu tive que tirar vários imóveis, e aí ia dependendo de como a empresa lhe permitia fazer isso. Uma permitia por redução de capital e outra permitia por através de cisão. E nós fomos fazendo, e muitas vezes nenhuma delas tinha capital social suficiente para a retirada. Quando eu falo capital social, porque assim, imagina eu vou fazer redução de capital e eu vou pegar um bem que está lá avaliado por 2 milhões e eu quero retirar ele. Mas o meu capital social não suporta, ele está por 500 mil. Aí eu tenho que criar mecanismos contábeis para ver se eu subo esse capital social, para eu fazer uma redução de capital, jogar ele para a física e depois jogar para a jurídica. Porque nesse ambiente que a gente estava, havia um risco no negócio. E se eu faço uma operação de cisão, eu carrego o risco totalmente. Então você vê que foi num projeto que eles queriam fazer um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial na época, uma proteção patrimonial na época, havia todo um deslocamento de estrutura, né, de patrimônio para essas holdings, e aí hoje nós temos uma figura assim, bastante complexa lá dentro, porque a holding, por incrível que pareça, a gente vai tratar disso já já, ela é um organismo vivo. Eu crio a holding perfeita para esse momento. Daqui 5 anos já não é mais. Então vamos lá. Há 3 anos atrás eu fiz muita holding rural. Muita. Mas o agro estava decolando. Hoje eu estou desconstituindo as holdings. Por quê? Porque a pessoa tinha 3 fazendas, estava lá na holding. E nada mudou na família deles. O que mudou foi o negócio e a crise. Mas olha, eu peguei as 3 fazendas, coloquei dentro de uma holding sucessória, criamos a estrutura de limitada, passamos por todos os perrengues que a gente vai tratar já já do ITBI, do ITCMD também, que teve uma decisão super boa agora da Secretaria da Fazenda favorável a gente. Mas o que acontece? A situação mudou econômica e para ele hoje, ele precisou vender, ele quer vender uma fazenda. E a hora que ele foi vender essa fazenda, a fazenda estava no permanente, e aí eu tinha um ganho de capital de 24. Aí vem sempre aquela
questionamento cretino, que vocês já sempre... mas você não me falou isso. Mas você não me falou isso. Que se eu tivesse que desmobilizar a holding, se eu tivesse que vender o imóvel, dava 24. Né? Mas para nós tem que ser ótimo isso. Porque a gente pode readequar isso. Então aquilo que nós criamos, pegamos o patrimônio dele, do cidadão, colocamos dentro da holding, doamos as cotas com reserva de usufruto para ele. Ele não é mais sócio da holding. Ele só é usufrutuário das cotas. E agora ele precisa vender uma fazenda. Então, o planejamento sucessório que ele fez, eu tenho que voltar para trás. E isso eu tenho uma entrada dessa a cada 15 dias no meu escritório. E aí eu preciso usar o quê? As operações societárias, que muitas vezes vai me salvar ali. Como é um ambiente que eu não tenho risco, eu vou fazer uma cisão parcial. Levo essa hold para um ambiente, numa compra e venda, numa empresa de compra e venda. Então, eu tenho uma agropecuária, eu faço a cisão dela, carrego ela, né, levo essa fazenda para uma outra empresa, através da cisão, crio uma empresa de compra e venda, e aí eu tenho ela lá no ativo, no circulante, e eu vou vender ela mais barato. Mas isso tem aí, se o fisco pegar, realmente ele pode falar que não tem propósito negocial e pode vir autuar. Concordo plenamente. Mas eu tenho que fazer com as ferramentas, porque ele não vai querer pagar 24 de ganho de capital. Ou eu posso reduzir o capital novamente e jogar isso para a pessoa física e ele realiza a venda lá. De 15% a 22,5%. Então a gente também tem que começar a pensar que quando eu falo numa holding, a constituição dela, ela é aparentemente simples. Né? Então, eu tenho um bem, eu queria colocar esse bem dentro de uma estrutura, o meu propósito é um planejamento sucessório em vida, e aí eu já faço a doação de cotas, tal, mas às vezes a holding ela tem que ser remodelada. Ela tem que ser uma estrutura que eu tenho que, o que eu crio nela, eu tenho que à mesma forma trocar, eu tenho que desfazer isso, eu tenho que desconstituir. E cada vez que a gente está aqui, nós estamos batendo um papo nisso, estou trazendo para vocês uma realidade hoje do mercado. Tem holding surgindo? Tem. Apesar que a holding, a gente vai falar da tributação hoje, ela é um pouco mais cara, porque eu já não tenho tanto o benefício depois do repetitivo do Supremo 796, já começa a incidir aí o ITBI, eu já tenho em alguns lugares já que não azeita mais o PL ele é calculado pelos bens que eu estou deslocando, né? Então, da mesma forma que eu estou criando aqui, que eu estou constituindo, essa estrutura vai passar um tempo e ela vai ter que ser remodelada. Ela vai ter que ser remodelada. Eu me lembro que eu trabalhava num grande grupo em São Paulo, onde a gente demorou 8 anos para criar essa holding patrimonial. Quando o patriarca morreu, a gente desconstituiu ela no velório, porque os irmãos não se bicavam. E aí, como é que eu pego uma estrutura que tem 3 sócios no proprietários e eu divido ela? Porque isso bate constantemente. Nós criamos uma holding, e aí? Criar é fácil. O que nós temos que começar a pensar, e onde tem muito mercado, é como eu remodelar isso para a situação atual. Muitas vezes o cara quer vender um imóvel,
porque ele vai vender o imóvel dentro da holding, ele não quer pagar os 24% do ganho de capital, ele quer uma estrutura e eu tenho que ver que estrutura vai ser melhor para ele, ou eu crio, vendo lá, eu vendo dentro da outra empresa, não circulante, ou eu vou fazer uma redução de capital, né? E isso eu tenho que trazer para uma somatória, porque cada vez que eu transfiro, eu estou pagando ITBI. Fiz cisão, eu também estou pagando ITBI. Então, o ITBI sempre vai me acompanhar junto com a holding, né? Então, essa parte que eu acho uma parte muito interessante. A gente reestruturar, né? Uma holding a partir de um ambiente em que, apesar de começar a esquecer essa história, tá na física, vou passar para a jurídica, esse movimento é muito fácil. Eu tenho que começar a pensar em, a hora que a gente vai chegar a uma situação para mim, em que esses imóveis que eu quero jogar ele no ambiente para eu fazer uma sucessão ou não, eu tenho imóvel que estão lá numa jurídica e eu tenho que pegar uma operação como uma cisão, uma redução de capital ou qualquer coisa, ou eu tenho que mexer ali dentro, né, na estrutura do capital social dela para ela suportar a saída daquele imóvel, porque eu tenho que buscar sempre, gente, uma operação tributariamente neutra. E as operações tributariamente neutras, que para a gente fazer isso é redução de capital ou ela é cisão parcial. Pode até ser, né? Mas eu fico ali um pouco de olho na DDL. Né? Eu vou distribuir lucro, se eu tiver dentro de uma estrutura que é lucro real, né? Já, eu estou fazendo uma agora. Marido e mulher na hold, brigou, né? E aí, para não prejudicar o negócio, vamos dividir os bens. Então, eu tenho planta frigorífica dentro lá do frigorífico, eu tenho imóveis lá dentro, porque com o lucro eles vão comprando e vão ativando, e eu tenho que sair com esses imóveis agora. Graças a Deus eu tinha 22 milhões de lucro a não distribuído dentro dessa empresa, eu vou poder utilizar para fazer a saída deles. Só que quando eu faço essa saída, né, eu vou fazer por redução de capital, né, ou eu vou fazer por uma cisão, e eu não gosto de trabalhar muito com cisão, mas nesse caso que o senhor trouxe aí, que é a figura de eu tirar por distribuição, como eles têm lucro a distribuir, o que eu faço? Em vez de eu tenho que arrumar a casa, tenho que alterar o contrato social, fazer com que ele permita a distribuição eu estou fazendo em dação em pagamento, né? Porque eu vou distribuir lucro, que não é dinheiro, mas sim imóvel em dação em pagamento. Então eu tenho que fazer toda essa estrutura para a gente fazer, para a gente realizar isso. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu estou numa estrutura como essa que eu estou agora, uma estrutura de lucro real, hoje a fiscalização pode falar o seguinte, você está levando o imóvel para o sócio a um preço não de mercado. Então eu vou trazer para você uma situação de DDL, eu vou te atuar. Então eu vou te cobrar como você tivesse feito uma compra e venda aí no mercado. Eu vou te tributar pelos 34% sobre ganho de capital, pelo ganho de capital, que eu estou no lucro real. Então a gente vê que essas possibilidades, né, que a gente tem aí de montagem, hoje, ou, por exemplo, o que está acontecendo agora, pela essa mudança que está tendo grande no agro, uma hold que foi constituída, né, e foi colocado tudo dentro dela, fazendas e imóveis, e aí a pessoa hoje, ela quer falar, olha, eu não quero mais essa estrutura, né? Hoje o agro não está muito, eu estou vendo já uma estrutura de imobiliário. Eu estou comprando e vendendo, comprando imóvel na lajes, né, corporativas,
Enfim, fizemos uma cisão, deixou o agronegócio, mas levou todos os imóveis urbanos para lá, criamos 2 estruturas, né? Mas a gente vê também que toda a estrutura que eu vou fazer, esse movimento, eu tenho que ver se eu não vou ter ganho de capital, porque aí você vai onerar muito e você vai perder o trabalho. Então assim, a gente tem que saber qual operação eu vou estar fazendo correta, e aí eu indico para vocês 2 operações que eu uso muito, redução de capital e cisão parcial, tá tudo na apostila, tá? Depois eu mando o André passar as apostilinhas para você, e tem mais de quase 200 slides aí. E aí, gente, uma outra coisa também que para o momento, né? A gente está desmontando toda essa estrutura, porque muitas vezes também ocorre não só essa necessidade da venda, como está acontecendo agora, né? Que eu tenho muitas pessoas, pelo menos nas hold rurais, me procurando para a gente criar uma outra estrutura. Como que eu vou criar uma estrutura societária que vem parte de uma hold patrimonial? Vocês concordam comigo? Porque olha só, a hold não está ali com aquela questão de eu trazer tranquilidade, eu fazer a sucessão, né? Eu já fiz a sucessão para os filhos, eu não levo para a hold risco, né? Porque um dos motivos também de eu criar holding, e isso a gente pode até falar em proteção patrimonial, mas eu tenho todo um prazo aí decadencial do fato gerador. Eu estou com uma empresa aqui que ela não tem endividamento, ela está tranquila, e eu começo de uma certa forma a tirar os ativos dela para levar para um outro ambiente. Então eu tiro o barracão, e nisso eu vou levar, por exemplo, o dono desse frigorífico e fez eu levar a lancha. Tem cabimento você levar uma lancha para uma holding? Tem cabimento você levar carro para holding? Tem cabimento você levar avião para holding? Não tem. Mas as criaturas querem fazer, né? E aí o que acontece? Você tem que começar a criar a forma. Às vezes você cria até 2, né? Mas isso tudo a gente vai ter que trabalhar dentro de um ambiente, né? Primeiro observar a intenção realmente da pessoa, né? Mas eu consigo fazer essa migração para um ambiente sucessório, transferir essas cotas, e aí, aqui dentro desse espaço de tempo, talvez já tenha passado mais de 5 anos que esses imóveis foram, né? Porque muitas vezes eu tenho muito ativo dentro da minha planta fabril. E aí eu não quero deixar lá, porque hoje eu estou bem, mas amanhã eu não posso não estar. Então dentro da minha planta fabril eu tenho que criar uma forma de levar esses imóveis. Então eu faço uma reorganização patrimonial. Então eu tenho que fazer a hold dessa pessoa nesse momento que ela não tem endividamento. Porque amanhã ela pode estar totalmente complicada. E de eu fazer uma cisão hoje e linkar ao mesmo tempo, assim, quando eu faço uma cisão, já linka já. O débito daquela foi para aquela, porque houve deslocamento de patrimônio, né? Então a gente tem que pensar nessas estruturas. E eu posso criar sim, já criei. Ambientes que estavam perfeitos no passado, a pessoa concordou comigo, nós levamos para lá e eu afastei esses bens que estavam aqui, porque quando eu falo numa empresa, eu estou falando num organismo, geração de riqueza, emprego, geração de tributo, mas ela gera também muito risco. Risco tributário, risco trabalhista, risco civil, risco ambiental. E se eu puder tratar isso, levar isso para um outro ambiente, seria muito bom. Porque eu posso levar para aquele ambiente e ali, dependendo de como estão ali a idade do pessoal, eu já posso fazer a transferência das cotas, doação das cotas
para os filhos, e veja como eu dei até de titularidade. Né? Então, o que eu quero aqui é a gente chamar a atenção para que a gente não trate o tema holding unicamente com esse movimento da física para a jurídica. Tá? Ah, mas isso daí deve custar um pouco, né? De ter um custo tributário para isso. Quando eu comecei a fazer holding, eu me lembro que alguns municípios pequenos, onde a gente realizava as holdings rurais, nem cobrava ITBI. Aliás, quando eu fiz a primeira do Edinho, o cara lá da empresa que ele trabalhava, o município, era um município pequeno, ele não tinha estrutura para cobrar. Ele não tinha como, ele não cobrou nada, ele dava certidão de isenção e pronto. Hoje não, hoje ITBI virou um município tão ávidos para pegar o ITBI. Se você partir então, para quando você for fazer uma holding no estado de Goiás, no estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso ou Tocantins, aonde os bens imóveis, que são as terras, constituem a maior riqueza do estado, eu vou ter uma cobrança de ITBI, mas assim, muito grande. Muito grande. E aí vem toda aquela discussão, mas como é que fica, né, essa questão para eu estruturar uma holding, né, e tá levando esse bem para lá? Custa muito? Ó, hoje de manhã eu atendi um cliente junto com um contador, que ele falou, eu tenho uns imóveis, gostaria de colocar na holding. Mas para que você quer fazer uma holding? Até perdi o cliente. Mas para que você quer fazer holding? Eu ouvi falar. Eu quero pôr lá esses imóveis lá na holding. Falei, a única vantagem que você tem uns imóveis para alugar? Então, na física é 27,5, na holding vai ser 11,33. Mas a quantidade de imóvel que você tem, e o que você está oferindo de receita com isso, se você for fazer um comparativo do teu gasto de ITBI, que você vai ter nesse momento, eu não aconselho você fazer holding. Né? Você está pensando errado. Então, os municípios, até... Isso nós já estamos falando já, porque essas discussões começou de 10 para cá, de 2010 para cá, com mais afinco. Então, como estava havendo muita holding, essa questão estruturou muito, então onde estava havendo muito deslocamento de patrimônio, o Estado vai em cima. O Estado vai em cima buscar. E aí o que acontece? Aquela imunidade constitucional que eu tinha, imunidade, não é nem isenção, aquela imunidade que eu tinha de pegar um capital que é meu, um bem imóvel que é meu, e eu integralizar ele numa pessoa jurídica, eu não ia pagar o ITBI, desde que a pessoa que estava recepcionando, era a holding, não tivesse receita predominantemente imobiliária, ou seja, mais que 50%. Então, a maioria das holdings rurais não pagaram ITBI. Principalmente as criadas dentro do estado de São Paulo. Aí, em 2010, teve uma decisão do ex-ministro Marco Aurélio, que virou um repetitivo, que esse processo, ele é um imbróglio, porque o caso é um caso de imbróglio, até contábil e até jurídico, que ficou decidido da seguinte forma: eu tenho a imunidade, só que a imunidade ela é do valor que eu estou integralizando, do zero até o valor que eu estou integralizando, ou seja, do valor que está na minha declaração de imposto de renda. Se na minha declaração de imposto de renda o imóvel está por 100, beleza. Mas qual é o valor de mercado dele? O valor de mercado é 1 milhão. Então, sobre essa diferença de 100 para 1 milhão, que dá 900, hoje se cobra
o ITBI. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, com o caso concreto. Porque o contador que fez, e foi um deles, que fez essa holding, que saiu esse caso, que foi parar no Supremo, ele pegou um imóvel de R$1 milhão, mas que estava na declaração por 100. Colocou no capital por 100 e pegou essa diferença e constituiu uma reserva de capital. Ó, e eu sou um jumento contábil, eu não sei nada. Mas que eu já estudei, eu não poderia constituir reserva de capital dessa forma. E foi embora. E o cidadão vem de curso na internet, foi embora. O que aconteceu? Chegou lá na frente, o Supremo decidiu o seguinte, ó, para esse caso aqui, onde tem reserva de capital, deve-se pagar o ITBI, sim, sobre a diferença. E aí, meu caro, generalizou. Os municípios ávidos por arrecadar, se protocolou alguma coisa lá, ele já fala assim, não, eu vou te dar assim, pelo valor que está no teu IR. Quanto está no teu IR? No IR está 100, beleza, mas quanto custa o imóvel? 2 milhões. Então, sobre 1.900 você pode recolher 2%. Você tem a mesma base do ganho de capital. Exatamente. Então, o que a gente começa a ficar assim? Ficou um pouco tumultuado. Porque as pessoas, toda vez que eu tenho um movimento muito, deslocamento de riqueza, a tributação se desloca para lá. E aí o que acontecia, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? E começou a ficar preocupado com relação ao ITCMD. Então, primeiro foi essa questão do ITBI, que está esse dilema. Está um dilema. Ontem eu ganhei uma liminar no Mato Grosso do Sul, onde o juiz considerou que eu não vai incidir o ITBI sobre aquela diferença. Mas eu falei para o cliente, deposita em juízo e vamos brigar, porque lá na frente você pode perder, porque a gente pode ter uma decisão política nisso. Ele depositou e a gente ganhou. O cara deu pelo menos a liminar nesse momento de registrar o imóvel que foi integralizado na hold sem o pagamento de ITBI. Porque eu já falei para ele, essa vai ser cassada. Então o ITBI, que era um dos grandes, né? Porque qual é o grande problema? Porque a hold é um trabalho para nós. Mas compensa fazer hold ou não? Né? Aí eu entro no custo tributário. E aí, se ele tem uma fazenda e ele doa essa fazenda na física, ele tem só o custo do quê? De ITCMD. Mas quando eu vou para uma hold, eu tenho que integralizar o imóvel, gerar as cotas de capitais para depois doar essas cotas. Então eu tenho o custo de TBI, mais depois o custo de ITCMD. Então eu tenho que, às vezes hoje, não compensa fazer a holding. É lógico que nós não podemos ter só esse raciocínio, né? A holding eu tenho que entender ela, o porquê que ela está sendo constituída, né? Você imagina, por exemplo, eu tenho aqui um imóvel. Ele tem 4 irmãos, não se bicam. E o pai sabe disso. Se o pai doar na física, cara, é guerra. Agora, se ele doa numa jurídica, ele consegue até melhorar o ambiente, porque eu posso criar cláusula ali, com a concordância de todos. É lógico que depois todos podem mudar tudo, depois que o patriarca morreu, falar o seguinte, ó, condições de venda. Ah, mas o meu irmão herdou, herdaram em 4 aqui.
Aí já estava ruim a situação com os 4 irmãos. Um irmão morre, tem cunhada, a cunhada tibuna a propriedade. Se nós estamos num ambiente de societário, eu posso estipular regra. Ó, só vai, porque aí eu tenho o afecto societário. Eu não quero que você entre, não. Eu não tenho afinidade com você. Apura os seus haveres e paga. Então eu evito muito problema. Então a gente tem que saber que ambiente a gente está. Que ambiente que eu estou? Vou precisar da ferramenta de holding? Porque aí, o que é a ferramenta de holding? A holding é uma sociedade? Não. É um nome que eu estou dando para uma PJ, que é regida pelo direito societário. E dentro do direito societário, eu tenho um monte de ferramentas que eu posso dirimir esses conflitos. Então, quando eu falo de levar um bem para uma holding, não é simplesmente isso. Eu tenho dentro de uma conjuntura familiar várias. Você não sabe o que eu ouço na minha sala. Na sala a gente põe o povo lá e vai matando um por um e vai fazendo os cenários. Ó, se você morrer, vai ficar assim. Aí vai morrer, mas em que situação? Como oriência? Ah, mas e se meu filho morrer antes que eu? Nossa, vai para minha ex-mulher. Como é que eu faço? Como é que eu estruturo isso para não ir? A pessoa jurídica ainda permite você criar várias estruturas, mas na física não. Eu tenho amigos meus que falam, eu prefiro doar na física. Se você não tiver problema nenhum, tranquilo. Então assim, vamos voltar só para a gente não se perder. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou fazer um modelo de holding, quando eu vou criar uma holding, eu tenho que saber por que eu estou criando a holding. E por que ela vai servir para mim. Ela não é simplesmente um veículo de transmissão. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com ela, porque pode ser também que muitas pessoas que criaram hold lá, quando estava bem financeiramente e agora estão tendo que vender os bens, estão tendo que gastar para a retirada desses bens. E aí o problema é o seguinte, eu já doei e fiquei com o usufruto. Só que se eu vou fazer uma redução de capital, o capital eu devolvo para quem? Para o usufrutuário ou para o sócio? Para o sócio. E os sócios são os filhos. Então, a hora que você monta uma questão dessa, a gente tem aí uma variante, várias formas. Falamos do ITCMD, do ITBI, dessa repercussão, vamos dizer assim, desse amontoado aí de julgamentos que não acabou ainda, né, que está para se pacificar, porque hoje a doutrina está falando o seguinte, ó, essa questão do ITBI, ela só vale para aquele caso que constituiu reserva de capital, a maioria não. E eu tenho um imbróglio muito grande, que é a questão da doação, porque na questão da doação, cada estado tem uma regra. E aqui agora em outubro, a Secretaria da Fazenda resolveu seguir, porque nós estava dentro de uma operação que fiscalizava a doação de cotas. Então as holds que eu fiz lá atrás estavam virando um pandemônio, porque o Estado mudava a regra. Não, isso aí não é PL não. O PL não é mais o conceito contábil de PL. O PL para holding é outro. PL para holding é o valor de mercado. E começou a estourar esse negócio, até agora veio e agora pacificou um pouco o assunto. Por enquanto. Porque pode ser que eu tenha uma mudança na legislação. Quem está acompanhando a reforma tributária sabe que nesse momento nós estamos num momento de fazer a reforma dos bens e consumos, né, a tributação sobre bens e consumos. Nós vamos passar por um momento do IR e depois um momento também lá do patrimonial.
Aí vem a seguinte questão que a maioria também pergunta sempre. Clóvis, se eu constituir uma holding, eu posso ter o risco de ser tributado a distribuição de lucro? Pode. Então, quando a gente trabalha hoje, a gente trabalha com uma fotografia atual, né? A gente não pode trabalhar com variantes futuras, né? De reforma tributária ou não. Então, você posso ter o risco, tá? Deixo para vocês agora perguntas. A pergunta é agora ou depois? Querem colocar uma situação? Professor, uma pergunta assim, que não quer calar. A operação de fazer pelo valor venal. E você citou sempre aí uma diferença de valor de mercado, de capital, tudo, né? Você está falando nessa integralização? Isso, de imóvel. Então, na integralização do imóvel, O objetivo é proteger, não ter na verdade você não pode sair daquele valor. Você até pode, se você estiver disposto a estar pagando o ganho de capital. o valor venal, não o valor de mercado. É possível usar o valor venal como tabela? Você vai pagar, se for maior, você pode integralizar pelo valor que você quiser. Só que o seu ITBI, ele tem esse problema hoje. Então, até o que você integralizou lá na sua declaração de imposto de renda, você está imune. Depois que passar isso, o município vai te cobrar ITBI disso. Sim, mas aí como o objetivo não é uma revenda, é proteção, né? Vamos dizer assim, não faz sentido. Se fosse eu, valor de mercado, né? eu integralizaria a valor de normal mesmo, normal que está na minha declaração de imposto de renda. É o que eu sempre fiz, tá? Foi constituída daí 2, 3 anos, né? Já estava desconstituindo. tirando bem. Isso. Então, digamos que esse casal tinha esses bens constituídos para passar para os filhos, não? E estavam esses imóveis ali há 30, 40 anos, não? Botou na empresa, tirou daí 2, 3 anos, colocou pelo valor da declaração, Sim. ínfimo. E aí, ganho de capital? Quando você for retirar ele, Não, na hora de vender, porque ele queimou 40 Sim. anos de redução. Sim. Aí o que você pode fazer? O ganho de capital aí, por isso que a gente tem que remodelar ela. Se você vai precisar vender ela, você vai ter que estudar qual o melhor meio, qual o menor custo que você tem. Porque se você vender ela já vai estar com um valor muito pequeno no ativo. Você concorda comigo? Sim. No ativo permanente. Se você fizer a venda dela por lá, você vai pagar no mínimo 24%, porque é o ganho de capital. Então você tem que fazer assim, eu faço por ali, ou eu posso devolver e pagar 15% na física, se o lucro, né, estiver dentro aí do ganho de capital, estiver dentro até 5 milhões, que isso pode até 22,5, ou eu jogo ela dentro de uma outra PJ, dentro do circulante, através de uma cisão, e faço a venda de lá por 5,97, alguma coisa. Só que aí é sobre receita, sobre o total. Aí eu tenho que fazer o cálculo. Mas sobre esse cálculo também, eu vou ter que computar o ITBI. Também. Você entendeu? Então, assim, muitas vezes... Muitas situações. Então, às vezes, esse casal mesmo, que está se separando do frigorífico, eles estão muito indecisos. Então, eles estão fazendo a hold, estão doando tudo, mas eles não vão ter, porque assim, até tem filho menor. Que aí muitas vezes, para você tirar de uma hold, você precisa de um alvará judicial. Sim. Né? Quer levar uma lá para o grupo, Edinho? Tem uma situação onde o patriarca ele faleceu, tinha vários imóveis,
E aí, na hora de fazer o inventário, ele fez a transferência dos bens para os herdeiros. Só que, quando foi fazer esse processo... Mas ele fez isso do ano na física. Na física, normal. E aí ele fez esse processo, só que o valor desses imóveis, acho que ele foi feito um valor menor. E aí, a matriarca tem a ideia de fazer a hold, tem as filhas. O valor da declaração de imposto de renda está de acordo com o inventário. Só que o valor em matrícula é diferente. Então tem imóveis que está maior que no IR, tem imóveis que está menor que no IR. E aí? Mas você vai integralizar ela ou não? Isso. Você tem que integralizar pelo teu IR. Mesmo que o valor da matrícula for menor. Porque senão você vai pagar ganho de capital. É, verdade. Então sempre eu parto do princípio que eu tenho que integralizar pelo valor que está no meu IR. Ou muitas vezes quando eu faço a cisão é o valor contábil. Ou eu vou fazer a valor contábil, eu vou fazer valor que está no meu IR sempre. Mas para o cartório tudo bem. O cartório não vai se pôr pela diferença. Não, você sabe por quê? Porque para efeito, por exemplo, um mesmo patrimônio, um mesmo bem, ele tem um valor para efeito de ganho de capital, um valor para efeito de IPTU e um ganho para efeito de TBI. Você entendeu? Você viu que situação que a gente está? É horrível. Então, assim, o ITBI, muitas vezes eu tenho até que brigar para eu, às vezes, conseguir um benefício da isenção, que não está descartado ainda. Porque o Supremo fez esse julgamento dentro de uma situação concreta, muito específica em particular, aonde o cara pegou uma diferença desse valor de mercado e constituiu reserva de capital. Mesmo que tenha faturamento desses imóveis. Tem atividade. E tem atividade comercial, aluguel. Não. Aí não, né? Quando eu tenho direito à imunidade, quando eu vou integralizar numa pessoa e essa pessoa jurídica não tem atividade predominantemente imobiliária. O que é predominante imobiliária? Está lá no 37 do CTN. E ela não pode ser 50% maior nas atividades de aluguel, compra e venda e arrendamento. Então, por exemplo, eu fiz uma holding um tempo atrás. Patriarca tinha 82, na época da Covid. O cara estava louco dentro de casa. Colocamos lá dentro. Então estava eu e o contador. A gente trabalha junto? Trabalha, mas às vezes uma vez estruturada a hold, o que ele fez? Colocamos lá, fizemos o planejamento tributário dele, e ia ficar 70% de receita de cana, porque ele não arrenda para cana, ele planta cana, tudo, colhe e vende para a usina. E o 30% imóveis no centro da cidade. Então, o que fala a lei? Durante 3 anos, eu não posso ter atividade imobiliária dentro da empresa predominante. Então, nesse caso, ele estava 70-30. Se por acaso ele parasse de plantar cana e arrendasse a terra, ele ia ficar... O aluguel ia ficar assim, 70-30, por exemplo, ou 100%. Ele perderia. Aí você perde, porque a prefeitura fiscaliza. Ela tem 2-3 anos para te fiscalizar. O que ele acontecia? Ele queria gerar aluguel lá dentro, eu não deixava. Queria gerar, eu não deixava. Você não pode gerar, agora você não pode, só daqui 3 anos. Ah, não pode gerar. O que aconteceu? Um dia ele mandou o contador gerar. E a fazenda dele, no georreferenciamento, está 90% dentro do perímetro urbano de Rio Preto. Então ele vai receber agora uma guia de uns 4 milhões de TBI. Entendeu? Assim, você fala, mas você não controla. Então ele perdeu, muito pelo contrário, ele destruiu a hold. Que vai ser uma pancada muito grande. Rio Preto está cobrando em TBI.
Mesmo se eu comprovar que a minha atividade hoje, e isso seria se eu estou lendo o texto constitucional, mas com esse posicionamento do Supremo, os municípios descartam essa imunidade. Mesmo eu sou só agrícola, ele vai querer cobrar o que você integralizou, beleza, depois. Então, quem tem imóvel rural muito antigo e quer reavaliar, é uma ótima. Você vai cair teu ITBI, porque aí você vai ter que abrir briga judiciária para isso daí. Tá? O bom também, né, é que quando a gente fala em holding, tudo vira cota, né? Então você consegue, nesse ambiente societário, você consegue pegar, eu tenho 7 imóveis, mas eu tenho só 2 filhos. Se você vai fazer a divisão na física, vai tudo para os 2, mas se os 2 quiser separar, sempre vai dar uma briga. Mas muitas vezes a família, somente essa geração mais avançada, eu coloco uma na minha frente, ela quer deixar as coisas muito bem resolvidas antes de partir. Então eles querem criar mecanismo dos filhos não destruir aquilo que ele deixou. Então a hold é um bom ambiente para isso. Que nem eu falo, a gente entra, porque tudo vira cotas. Então cada filho vai ter aquela quantidade de cota dividido. Já se ele fosse fazer o planejamento sucessório em vida, na física, ele não conseguiria fazer isso tão bem. Tá? Aí você vai ter que fazer o seguinte, que hoje pela nova regra que os municípios estão adotando, é uma regra que assim, ele interpretou a decisão do Supremo dessa forma, mas se você ler a decisão do Supremo, o voto vencedor não foi isso. Nesse caso aí seria o seguinte, ele teria que integralizar pelo valor que está na declaração de imposto de renda dele. Se você quiser declarar a mais, essa diferença você vai pagar ganho de capital, a título de imposto de renda. A título de ITBI, eu vou pagar o ITBI sobre a diferença entre o que eu integralizei e o valor que o município vai arbitrar. Então o município ele tem uma tabela aonde ele fala, o preço de mercado disso daqui é tanto. Mas eu posso discutir? Pode, mas você não registra. Você só integraliza, mas você não registra. E o município lança o ITBI contra você, e se você não pagar, você vai gerar a multa e você vai ter que discutir ele depois. Então ele pode colocar como se fosse mais de 300 mil. Exatamente, por isso que muitas vezes... Mas a diferença é em cima do... Exatamente, por isso que dependendo do volume do patrimônio, quando você vai constituir uma estrutura sucessória, você tem que fazer vários cálculos. Porque você tem que falar assim, por exemplo, olha só esse caso desse senhor aí, que constituiu Receita. Quando nós começamos a constituir a hold, aquela velha história, né? Propriedade do senhor, tá tudo ok? Não, tá um brinco, tudo na matrícula, perfeito. Perfeito. Então você manda para mim a matrícula, todas as matrículas. Vem as matrículas, fala assim, eu acho que o senhor esqueceu de averbar o gel. Não, eu não fiz o gel ainda. Então já fica parado. Aí o que aconteceu? Mudou o ambiente tributário. Naquela época, se ele tivesse o gel, como ele havia falado, eu tinha feito para ele um planejamento.
contando com a informação que ele está me dando. Então ele não ia pagar o ITBI. Agora, ele vai ter que pagar um ITBI monstruoso. Alguma maneira de a gente saber, consultar qual seria o valor do mercado? Valor de mercado mesmo, o município arbitra. Tem uma grande parcela dos municípios do estado de São Paulo que ainda não cobra essa diferença do ITBI. Então ainda é um bom planejamento para rural. Tá? Mais uma, tem mais 10 minutinhos. É nas dúvidas que a coisa flui. Vamos lá. Por exemplo, o marido tem metade de um imóvel e a esposa a outra metade. E aí só um quer integralizar. Pode. Pode. Só que você vai integralizar a fração ideal. Não sei se você está integralizando da churrasqueira do fundo até a metade da casa ou do portão para lá. Não precisa ser desmembrado, por exemplo, Não. um terreno. Pode ser um Não, pode. imóvel e parte. Hoje a integralização, para quem trabalha com junta comercial, sabe que integralização de imóvel é muito complicado, né? Porque eu tenho que ter o título aquisitivo. Então muitas vezes eu tenho até situações, por exemplo, que eu tenho só muitas vezes eu tenho um contrato de compra e venda onde eu adquiri a propriedade, mas o prédio ainda não está pronto. Comprei na planta, paguei. Tem o quê? Um contrato que me dá o direito e obrigações, tem direito e obrigações para obter aquele imóvel. Futuro, ele não existe ainda. Posso integralizar? Não, porque eu não tenho um título aquisitivo ainda. Eu posso fazer o quê? Eu subscrevo para integralizar daqui tal momento, mas ele não está integralizado. Ou a hold compra para pagamento futuro, gerei uma obrigação do sócio contra a holding. A hold deve para o sócio. Terminei de fazer isso, pego aquilo lá, aquele direito, converto em cota para o sócio. Então eu aumento o capital com direitos e obrigações que eu posso fazer. Então são várias jogadas que a gente tem. Mas vai depender de cada caso concreto. Né, até a gente teve um caso, né, até a Kemily está ali, foi até meio assim, essa dificuldade que a gente tem, né, assim, até de mandar o áudio explicando, né, porque a gente tem um pecuarista, então ele casou, tem uma família, depois ele casou de novo, tem outra família. Então ele doou uma fazenda para essa família, uma fazenda para essa. E fez a reserva de usufruto, mandou e foi embora. Isso são os percalços que você passa. Então quando você fica com a nua propriedade das cotas, e o patriarca vai ficar com o usufruto, certo? Então a propriedade é bipartida. Então eu tenho o usufruto, a nua propriedade, que é despida de qualquer poder, eu posso ter só o poder. Então, quem tem o usufruto das cotas tem o direito político de administrar a sociedade e tem o direito político de distribuir lucros. Só que o que acontece? Para efeito de TBI, de cálculo de TBI, a legislação divide o usufruto em 1/3 e a nua propriedade 2/3. E quando eu fiz a holding, a nua propriedade das cotas foi para os filhos e o usufruto para o patriarca. E eu fiz assim num parágrafo. O usufrutuário, o senhor João de Rossi, tem o usufruto da totalidade das cotas.
A junta devolveu. Ah, mas a escritura fala que ele só tem 1/3. Mas por que ela está falando isso? Ela nem é culpada. Porque a nossa legislação tributária dividiu essa bipartida para valor de 1/3 ou não. E aí muitas vezes você até se espanta, né? Porque, nossa, mas não tem como isso, né? Eu não tenho como é que eu vou colocar que ele tem usufruto de 1/3 só das cotas da sociedade, né? Eu estou dando a propriedade plena, sendo que eu não fiz isso. Eu doei com reserva para mim, 100% de reserva de usufruto. Só que para efeito de TBI, esse eu só tenho 1/3. Você vê quando começa a ficar complexo o entendimento assim? Então, assim, é isso. Então, assim, a hold ainda, ela é uma estrutura, né? A gente também trabalha com montagem de fundo de investimento, que também é uma estrutura bem mais, né? Porque a hold eu tenho que pagar tributo e tal. Não que eu não pague no fundo, mas todas as atividades de compra e venda de imóvel feito num fundo eu não tributo se eu não distribuir. Na hold eu tenho que tributar. Fundo você não, só se você distribuir. Aí você vai acumulando, por quê? Porque aí você cria uma empresa no Simples para fazer consertos gerais de imóvel. Aí a tua empresa emite uma nota para você, o fundo paga e você recebe. E aí aquele acumular, não. Aqui não, aqui se eu fazer qualquer tipo de coisa, eu vou pagar pela tributação. Ok? Agora o colega. Obrigado, gente.